As tão anunciadas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes pelo governo Trump foram um verdadeiro fracasso e os bolsonaristas estão revoltados e cobrando nas redes sociais o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo por essas ditas sanções. O governo Trump anunciou ontem o cancelamento de vistos, ou seja, o impedimento de entrada em território estadunidense de qualquer pessoa, qualquer autoridade pública que coloque limites na liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. Ou seja, uma medida puramente genérica e que não dá nome aos bois. Não foi divulgado pelo governo americano nenhuma lista de quem seriam essas pessoas sancionadas. O Paulo Figueiredo postou ontem nas redes sociais que perguntou se será divulgada a lista dos brasileiros afetados por essa decisão. A resposta que ele recebeu foi: nada relacionado a visto será público. Quando chegar a hora, os indivíduos sancionados serão notificados no aeroporto. E aqui vem um detalhe muito importante. O Alexandre de Moraes nunca impôs nenhuma decisão judicial a nenhum cidadão estadunidense. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes diz respeito a cidadãos brasileiros e foram enviadas para empresas estrangeiras que atuam no nosso território. Então, efetivamente, o Alexandre de Moraes nunca cesseou a liberdade de expressão de nenhum cidadão americano e no território americano, que fique claro. E aí, diante desse fiasco, esse seguidor comentou o seguinte: cada um diz uma coisa diferente. Um fala que não vai divulgar, um diz que acaba de anunciar, se referindo a essa postagem do Eduardo Bolsonaro, que diz que o secretário de Estado iria anunciar os nomes. Tá? Ou seja, perderam a credibilidade total, nem os bolsonaristas acreditam mais nisso. Esse daqui, perguntando pelas sanções mais graves que comprometeria a movimentação financeira do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, questionou: e as outras, que são as mais graves, tem previsão de sair? E aí ele respondeu de uma maneira altamente imprópria para menores de 18 anos, que eu não vou reproduzir. E para tentar se sair da vergonha, o Paulo Figueiredo falou: ó, eu não trabalho no governo Trump. Eu simplesmente passo para eles a lista dos nomes e o que eles fazem com isso é problema deles. O clima entre a família Bolsonaro agora é de temor, é de medo, é de apreensão, porque o cerco está se fechando e o Eduardo Bolsonaro já não tem mais nem planos de voltar para o Brasil. Vai renunciar ao cargo porque ele sabe que se voltar ele será preso. Porque ele sabe que nada vai deter o Alexandre de Moraes e demais ministros do STF. E o Bolsonaro, que é o mais frouxo de todos, está simplesmente tremendo na base. Por quê? Ele sabe que o risco de prisão preventiva ela é real nesse exato momento. Além do mais, dele ter a possibilidade de ter os seus bens, a sua conta bancária totalmente bloqueada. E tudo isso porque é ele que assumidamente falou que está bancando os gastos, toda a despesa do Eduardo Bolsonaro e família lá nos Estados Unidos. Ou seja, é ele que está financiando a tentativa de obstruir a justiça, de obstruir essa investigação contra ele. Está com medo de ser preso ainda por outra questão, que foi o fato de, no dia que o Hamilton Mourão foi depor no STF como testemunha, o Bolsonaro ligou para ele para ditar as coordenadas. Obviamente que tanto o Mourão como o Bolsonaro negam isso, mas a Polícia Federal está analisando a possibilidade de colher um depoimento do Bolsonaro ou até mesmo pedir a sua prisão preventiva por conta disso. Já o ministro de Relações Exteriores do Brasil disse que o anúncio dos Estados Unidos foi algo genérico e sem consequências práticas, tendo em conta de que o ministro Alexandre de Moraes não tem bem nos Estados Unidos e nem tem planos de viajar para esse país. Disse também que esse cancelamento de visto é mais para atender a demanda das Big Techs, que vê o STF como seu inimigo, porque vai regulamentar essas empresas, do que necessariamente como um aceno ao Bolsonaro. Mas disse também que se os Estados Unidos avançar contra autoridades brasileiras, o Brasil é soberano e ele não tem relações internacionais que sejam incondicionais com nenhum país do mundo. A prioridade sempre será o Brasil. O presidente Lula, ele classificou como fraca e genérica a medida dos Estados Unidos. Ele tem mantido contato direto com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ligou para o ministro Alexandre de Moraes e falou
falou para ele que, caso os Estados Unidos coloquem sanções realmente graves contra ele, o governo Lula reagirá com todo o vigor necessário e diplomaticamente. E o PT pediu a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria. O deputado Lindbergh do PT disse que já possui provas suficientes, que possui um dossiê contra o Eduardo Bolsonaro. Enquanto isso, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é recheada de bolsonarista, aprovou, meus amigos, uma homenagem ao Eduardo Bolsonaro por sua atuação em defesa da soberania nacional. O cara está tramando nos Estados Unidos contra a nossa soberania e eles aprovam uma homenagem por ele defender a nossa soberania. Enfim, a hipocrisia.